começando a nossa videoconferência de 2 anos do blog Chuva Ácida. Nenhum de nós é especialista nessa questão de internet, de hangout, mas estamos aí utilizando novas plataformas, sempre trazendo novidades para o internauta do Chuva Ácida, para quem está nesses 2 anos junto conosco. O blog ele surgiu com uma ideia de apresentar uma proposta diferente para o joinvilense, uma proposta de uma plataforma opinativa, uma plataforma que trouxesse um outro olhar sobre as questões e uma plataforma, digamos, que tivesse uma interação também com o público. Por causa disso, os nossos comentários sempre trazem perspectivas diferentes, inclusive dos próprios autores dos textos. São mais de 500, quase 600 mil visualizações em 2 anos, são mais de 1.400 postagens, sempre com textos novos todos os dias, e espero que nesses 2 anos nós tenhamos conseguido trazer coisas diferentes e também algo que não existia em Joinville, uma plataforma na internet sobre opinião e discussões relativas ao dia a dia da cidade, do Brasil e do mundo. Então nós estamos aqui com o Felipe Silveira, com a Fernanda Pompermayer, com o Jorge Castanho, com o José Antônio Basso. E primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas para quem está nos assistindo. Nós temos uma oportunidade, inclusive, de ter perguntas dos internautas, então você que pode fazer perguntas aí embaixo no vídeo do YouTube, que a gente vai tentar responder à medida que as perguntas forem surgindo. Felipe. O Felipe tá. E também, eu acho que o Hangout, essa videoconferência de hoje, é uma tentativa de publicar, assim, algo que a gente faz todo dia. Não é? Uma conversa que a gente tem todos os dias, via e-mail, via mensagens internas do Facebook, quando a gente comenta sobre a cidade, quando a gente comenta sobre o que está acontecendo no blog. E então, essa videoconferência é uma tentativa de tornar isso mais público. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Buenas. Só dar um oi aí pro pessoal. Basso, eu acho que você foi a pessoa que startou tudo isso. Se foi também, se não foi, pode me corrigir. Mas eu queria que você fizesse um pouco do histórico do Chuva Ácida, para quem não sabe, para quem não lembra, até para a gente começar a discutir um pouco do que a gente preparou para hoje. Na verdade, a coisa foi até natural e não foi exatamente eu. Eu estava numa troca de Twitter, qualquer coisa com o Felipe, e a gente estava se queixando, poxa, aqui as opiniões que a gente tem lido são sempre do mesmo lado, do mesmo jeito, são sempre super iguais. Se a gente tivesse uma coisa que abrisse espaço para todos os níveis de pensamento, da esquerda à direita, o Felipe topou, mas foi muito rápido de fazer, assim, a gente topou, isso foi à tarde, aí falamos quem é o próximo, aí já pensamos nos outros nomes que são os vossos, e aí começamos a estabelecer contato. 3 dias ou 4 dias depois a equipe é portuguesa, né? A equipe estava formada e a gente só tratou de organizar a coisa. Só que como a gente queria fazer uma coisa profissional, salve seja, ninguém recebe aqui para fazer isso, a gente levou algum tempo programando, fazendo pilotos. Antes de ir ao ar em setembro, há 2 anos atrás, a gente testou, a gente fez um monte de coisa, a gente fez até uma campanha, nós próprios todos entramos para a internet para dizer, olha, vai ter novidade, blá, 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 e essas coisas. Mas, na verdade, tudo começou matricialmente nesse papo comigo com o Felipe. O Felipe pode dar a versão dele aí dos fatos. Eu não lembro disso, eu prefiro não ser enquadrado como cúmplice. Não, tô brincando, foi isso mesmo, a gente começou a conversar, porque a gente sempre conversava sobre o jornalismo em Joinville, sobre questões relativas à cidade, e realmente não tem, como ainda não tem até hoje,
além da gente, algo de expressão nesse sentido, né? Então, a gente procurou encontrar gente que pensa diferente, e o que eu noto é que cada vez mais a gente, por causa desse diálogo, assim, mesmo pensando muito diferente, a gente tem conseguindo entrar em consensos, encontrar respostas. Então, acho que o espaço tem dado muito certo por conta disso, assim. E Jorge, como é que você entrou nessa Amigo, loucura? O Jorge foi logo a seguir. O Jorge acho que foi o segundo, terceiro, porque eu, particularmente falando, eu recebi o convite do Jorge, né? O Jorge que me ligou, etc. Então, queria que o Jorge também falasse um pouquinho antes da gente chegar na Pompermaia, né, na Fernanda, que é a nossa, um dos membros mais novos, acho que, do blog, que é a Fernanda. Jorge. Olha, e foi isso, foi um convite do Zé, eu não fujo de uma briga, adoro poder, e gostei da ideia de que o blog era bem diferente, que tinha pontos de vista diferentes, que tinha espaço para isso, e continuo achando que em Joinville não tem outro espaço como esse. Eu acho que o resultado está sendo muito bom, esse lado plural, democrático, participativo, isso eu gosto. E o desafio que é escrever todas as semanas e trazer coisas diferentes, isso é um desafio. E os comentários, escutar os comentários dos nossos anônimos, escutar os que divergem, ter que aturar um monte de gente mal educada, esse tipo de coisa ajuda a desenvolver a tolerância, que é uma coisa que eu não tinha bem desenvolvida e o Chuva tem me ajudado muito a melhorar. E Fernanda, como é que tu foi incluída nesse processo? Como é que tu se sente participando do Chuva? Tu que traz temas mais globais do que a maioria de nós, né? Que falamos especificamente de Joinville, no contexto aqui regional. Como é que tu se sente falando de coisas do Brasil na Suécia? Então, precisou por causa da Amanda, ela estava escrevendo naquela época. Eu achei que foi mesmo uma necessidade, era uma coisa que faltava, essa discussão mais aberta, né? E desde o início eu achei super interessante, eu li com bastante tempo, eu estava muito texto, e comecei a escrever aqui no brainstorm. Todo mundo que escreve, apesar de ser um pouco estranho, não dizer que é famoso, digamos, mas todo mundo quer ser lido, né? Esse negócio de ser lido é bem divertido mesmo. Essa coisa de ficar discutindo com a mãe, de ficar colocando o para fora. Depois que eu vim para a Suécia, eu senti realmente que Joinville precisa evoluir muito no crescimento. Eu acho que a gente está... É lógico que nem todo mundo fez a mesma jornada, ter vivido fora e ter percebido que é viver na outra cidade. Eu tenho vivido 28 anos em Joinville, antes de vir para cá. Então, eu achava que estava todo mundo ir mais cedo. E depois você vai criando os horizontes e dá vontade de dizer para as pessoas, olha, pode ser diferente, pode ser melhor, pode ser... Pode ser melhor. Então... Eu realmente não fazia um ano ainda que eu faço parte do coletivo, mas eu adoro mas eu acho que eu também cresci muito, eu também aprendi bastante, tanto a escrever, colocar um estilo mais provocativo, também já me incomodei com os anônimos, também já me incomodei com as pessoas que acham que acabou sendo muito radicais, mas é isso, né? Você quer provocar pessoas e você quer incomodar, você não tem não. E até, já que você falou de incomodar, o Jorge também falou de incomodar, queria que a gente analisasse, até fazendo uma autocrítica, assim, do nosso papel nas eleições municipais do ano passado, que nós acabamos sempre mostrando um outro lado, incomodando. O Chupácida se tornou um palanque na internet, né, junto com os comentários. Eu queria que alguém começasse falando sobre como é que foi a perspectiva das eleições. Eu achei que foi... aliás, houve um texto muito específico, que foi o texto do Jorge,
E o número de entradas de pessoas era uma coisa alucinante. Eu nunca tinha imaginado. Era pau, 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 era só entrar, parecia aqueles countdown. Era uma coisa, e eu achei muito interessante, e acho, de certa forma, modestamente, claro, a gente teve algum papel na discussão, a gente conseguiu levar alguns outros pontos de vista que não são habituais. E, na verdade, o que acontece no nosso caso é que nós temos tempo para dar importância ao assunto que não é tão grande o suficiente para que a grande imprensa dê. Então, a gente tem esse nosso nicho de mercado informacional, que a gente pode pegar no detalhe, a gente pode pegar numa coisa menor, mas com a sua importância, e que geralmente é esquecida no cantinho. E eu acho que nas eleições foi muito interessante, foi um período muito aceso, e que eu pelo menos, vibrei bastante com o que aconteceu. Alguém? Não, eu gostaria, Charles. Na realidade, o que eu achei interessante, como dentro do blog tem um coletivo e tem gente que tinha um candidato, outros tinham outro candidato, etc, etc, isso apareceu nos posts. Quer dizer, cada um de nós, de alguma maneira, colocava sua opinião sobre o seu candidato ou sobre a eleição, e isso deu muita riqueza ao debate, não? Porque o blog manteve uma posição plural e permitiu que tivesse um debate que, pelas regras do processo eleitoral, não poderia ter na televisão ou na mídia impressa normal, não? Isso foi bem interessante, bem divertido também. E Felipe? Eu não lembro, na verdade, da época da eleição, porque eu acho que eu tinha tirado umas férias do blog, estava precisando fazer outras coisas, eu acho que tirei umas férias do blog. Acho que como eu trabalhava como repórter também, era uma coisa que atrapalhava, né? Porque como repórter a gente tem que ter um texto um pouco mais direto, um pouco mais sem opinião. Então acho que eu não lembro direito, mas eu acho que eu tinha tirado férias do blog naquela época. Mas acho que foi um momento diferente, assim. Acho que vai haver porque o blog trabalha com discussões políticas, né, que envolvem os candidatos. Então, nesse momento, vai ter... Esse momento, naturalmente, é um ponto onde o blog vai alcançar o pico, né? Depois vai ter uma caída, como a gente percebeu depois, mas vai voltar sempre dependendo da época. Tudo isso sem contar que, a partir dessas eleições, havendo o blog no circuito comunicacional, abriu um caminho que agora já não pode mais ser percorrido ao contrário. Agora, o normal é que, e a gente até deseja, quando a gente começou o blog, a ideia era que aparecessem mais blogs para haver mais discussão, para ser mais plural, porque nós não queríamos ter território nem nada. Eu acho que a entrada do blog e o papel que ele teve nas eleições ajudou muito a abrir caminho para uma nova realidade mais moderna, porque não podemos ficar vivendo da mesma mídia de 30 anos atrás. Nesse aspecto, o contributo do blog foi importante. Concordo plenamente. E, Basso, essa mídia tradicional que você fala, você consegue perceber alguma mudança no padrão dela depois da entrada do Chuvassi, Não, eu acho que assim, o nosso espaço é o nosso espaço, o digital é o digital e o digital é o futuro. Quer dizer, hoje em dia nós fazemos de graça, fazemos na boa, tal, mas no futuro a coisa tende a vir para cá, porque é a tendência natural da coisa. E eu acho que o que vai acontecer é que certo tipo de que existe em Joinville vai cair, vai ficar para trás, vai desaparecer naturalmente, porque é a tendência natural das coisas que essa mídia desapareça. E, com isso, também certas relações de poder que uma certa mídia ainda mantém aí, também tenderão a desaparecer, porque vão cair de caducas. É simples. E Felipe, eu sei que tu gosta bastante desse tema. Eu acho que o Chuva Ácida, claro, todos nós temos os nossos espaços, temos nossas vidas, temos as nossas relações, ninguém é neutro. Mas tu consegue perceber a diferença do blog com a mídia tradicional, digamos assim? O que eu acho que tem muito a ver é que o blog ele tem muito a ver com o momento histórico mundial, assim, né?
de quando a internet passou a ser esse lugar onde todo mundo publica, onde todo mundo é autor e todo mundo é leitor também. Então, leitor no sentido de receptor. Acho que o que o Basso falou, né, que a mídia tradicional, algumas vão morrer, e a gente pode falar muito quem faz jornalismo sabe que o rádio não morre, porque o rádio tem uma particularidade muito, muito especial dele, que é a instantaneidade, né? Mas O formato pode morrer, você percebe? o formato pode morrer, como essa coisa é feita pode morrer. Então, eu acho que é bem interessante nesse sentido que a gente acompanha o movimento mundial e também tem influência regional nesse grande movimento do mundo, né? Isso pode mudar a TV, pode mudar o jornal impresso, pode mudar o rádio, mas concordo com o Basso, assim, ó, não é que o jornal impresso vai fechar porque existe internet, existe gente publicando de graça na internet, não, mas isso vai gerar alguma influência nesse sentido. Olha, eu só queria dizer uma coisa, em relação ao que eu disse agora há pouco. Também tem uma coisa muito interessante que aconteceu, por exemplo, com a entrada da Fernanda, que apesar de ser de fora, a gente introduziu em Joinville uma certa forma de debater o feminismo, por exemplo, que ela está fazendo muito bem, e isso é uma coisa muito importante que Joinville não tinha, não havia, apesar de haver aqui pontualmente uma outra coisa, não havia alguém especificamente que tivesse a lidar com essa causa, Fernanda. Pessoal, só lembrando, o Clóvis também acabou de entrar aqui. O Clóvis acho que é um dos membros mais recentes do Chuva Ácida, né? Se não estiver enganado. Clóvis, você já está no ar, cuidado. Tá sem som. Eu não estou ouvindo também. Tá sem som, Clóvis. Bem, vamos... Não sei. Deu algum problema ali. Pessoal, então já partindo pro nosso... Já que a gente está falando de imprensa, né? O que vocês estão achando dos 9 primeiros meses, quase 10 já da gestão? Não entendi. O do Deller? Isso, da gestão U, dos 9, 10 primeiros meses da gestão U. Pode falar melhor quem participava e agora está fora, né? Boa, devolver uma pergunta para o Charles. Mas eu quero falar também. Eu fiz parte da gestão de janeiro até maio, como coordenador da pasta de Direitos Humanos e Juventude. E a sensação que eu tinha lá dentro é que o avião não tinha decolado ainda, que a gestão estava travada por inúmeros motivos, da mesma forma que quando o Carlito entrou. E parece que nesse primeiro ano nós não temos soluções para fazer esse avião levantar, digamos que possa levantar nos próximos 3 anos. Eu não consigo ver. E também pautas em que os governos anteriores tiveram avanços, nós retrocedemos, como o planejamento urbano, nós estamos retrocedendo com todo esse processo do Conselho da Cidade, da lote. Nós temos também um caso de corrupção, né? Não vamos negar, nós tivemos casos de corrupção da mesma forma que o governo Carlito teve, que o governo Tebaldi teve. Se fosse para resumir numa frase, para mim o avião ainda não levantou. E não sei se vai levantar. Clóvis? Sem som. Tá sem som ainda. Tem sem som ainda, Sem som, Clóvis? Clóvis? Não, tá sem som ainda. Bem, vamos lá. Fernanda, tu que tá mais longe. Não, eu que estou mais longe. Tu tá mais longe que ela? Hoje eu acho que eu estou um pouco mais longe que ela. Não, rindo. A Fernanda está mais longe. A Fernanda parece que tá sem som também, né? Não. Fernanda? Vocês estão ouvindo a Fernanda? Não.
Não, a Fernanda acho que tá sem som. Olha o bate-papo, Charles. Tô falando contigo lá. Ah, tá. Beleza. A Fernanda. Eu tô tentando ativar o som dela, mas não tá dando aqui. Jorge, enquanto tu faz a tua análise, eu vou resolvendo o problema do som da Fernanda e do Clóvis. Tu quer uma análise dos primeiros 10 meses do governo Udon? Perfeito. Olha, os primeiros 10 meses do governo Udon, os melhores primeiros 10 meses do governo Udon. Acho que isso resume um pouco. A gente ficou sabendo esta semana que ele vai ir no secretariado. Isso quer dizer que ele não está muito satisfeito com o que está acontecendo. E que por primeira vez ele está começando a se dar conta de que coisa como ele pensava. Isso acho que é bom. É dizer que o avião pega com mais de velocidade, pegando a sua metade, seria interessante. Mas o peso do avião está muito grande, tem peso demais. E aí vai faltar pista para decolar. Vamos ver. Agora ninguém ouve ninguém. Questão de ordem. Alguém tá com o YouTube aberto, tem que fechar. Só pra... Quem tá com o YouTube aberto, fecha pra não dar eco. Tá dando muito eco. Ou desliga o som. Essas coisas acontecem porque é a primeira vez que a gente está fazendo hangout. Então somos praticamente leigos nessa tecnologia que estamos testando hoje. Jorge, não sei se a gente interrompeu. Não. Acho que o recado está dado. O avião está muito pesado. Vai ter que aliviar peso. Para que decole esse avião, vai ter que aliviar peso. Foi? Agora sim, Fernando. Eu posso falar algo sobre o que o Zé comentou? Claro, deve. Então, eu não quero achar que eu sou a única e muito menos principal voz do feminismo em Joinville, uma cidade de 500 mil habitantes, porque eu não tenho nenhuma formação na área nem de gênero, não tenho estudo suficiente, digamos assim, para discutir essa questão. Lógico que morando num dos países mais igualitários do mundo, você acaba tendo alguma opinião a respeito do machismo, que é bem forte em Joinville, né? Infelizmente. Mas eu quero acreditar que existe gente melhor que eu escondida em algum lugar, fazendo muitas coisas na cidade, né? Eu acho que não. Você acha que não? Tem, né? Não é possível. Como, Zé? Vai ser uma bagunça. Alguém tá falando que até o momento não havia ninguém, até historicamente, alguma pessoa que estivesse efetivamente focada num determinado tipo de tema. Percebe? Não quer dizer que seja exclusivo ou não, apenas que no blog começou a dar essa atenção especificamente, porque logo no princípio nós sentimos a necessidade de discutir a questão do gênero, e precisávamos sempre tivemos a procura de alguém para discutir, mas a ideia era só essa. Entendi. Mas é que dá medo. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, mas estamos ouvindo junto. Aí fica uma salada. Então. O Clóvis já fala? Olhem o bate-papo, desenvolvendo questões técnicas por ali. Será que a gente consegue escutar o Clóvis? Ele não conseguiu. O Clóvis ainda não. Você tá me mutando de vez em quando. Sim, Fernanda, porque eu sou está aberto. E aí dá muito eco. E o Clóvis falando. Pois então. Bem, vamos lá, vou continuar.
Gestão Udo. Agora dá no Felipe. Eu tô ouvindo. Gestão Udo. Eu tô mudo? Não, Gestão Udo. Haverá um dia que a tecnologia funcionará maravilhosamente bem. Gestão Udo, Felipe. Ah, gestão Udo. Eu da gestão Udo, né? Deixa eu ver. A gente pode falar de escola, pode falar de hospital, mas o fato é que o governo Udo ainda não fez nada de fato. Comemora muita coisa que simplesmente eu não sou petista, né? Até inclusive saí do PT há muito tempo, mas coisas que durante o governo Carlito eram normais, o governo Udo faz e se vangloria do trabalho, mas que não passa de uma rotina normal de prefeitura, não tem nada na cidade que tenha a mão de reduzir o comissionado, mas isso é questionável, né? A questão do comissionado, que é muito discutida até entre os anônimos, para mim é complicado porque tu acaba criando um arroxo ali dos funcionários da prefeitura isso não quer dizer que o trabalho está bom, porque diminui o comissionado ou porque o prefeito não tem salário. Então eu só tenho a falar mal do governo Udo, não tenho perspectiva alguma de melhora. E uma questão maior do que essa, na minha opinião, é que o governo Udo está alinhado a uma questão do poder na cidade, né? Uma questão que fundou, que vem desde a fundação da cidade, que é esse endeusamento do empresário, essa questão de que o empresário é um sujeito praticamente divino, que fundou a cidade, que com o trabalho, com a capacidade dele, fez a cidade ser essa cidade que é, a cidade grande que é, rica, mas tão desigual também, né? Então, acho que o governo Udo é uma expressão disso, a eleição do Udo foi uma expressão disso, e acho que ela tem que ser discutida, tem que ser reconhecida e combatida. É isso que eu tenho a dizer do governo Udo. E seria mais ou menos nesse sentido também, Felipe, do governo Colombo, dos nossos deputados, senadores? Ah, com certeza, né? Todo o governo Udo ainda é uma questão que eu não acredito, por exemplo, numa má intenção de Udo, né? Mas acredito numa má intenção de Luiz Henrique, numa má intenção de Raimundo Colombo. Como as elites, tanto políticas como econômicas, se valem do poder e até simbolicamente da violência para conquistar o que conquista. Então, o governo Udo ainda, eu não consigo ver o Udo Denner como um sujeito com uma certa maldade, mas consigo ver maldade nesses aspectos mais no Estado, na Federação. Então, a linha é a mesma, assim, mas ainda defendo o Denner porque eu acho que não há tanto mau caratismo da parte dele. Eu acho que não há mau caratismo da parte dele. Eu acho que ele é esse sujeito por causa do lugar onde veio, por causa das suas tradições, mas tenho muitas críticas assim, a ele fazer parte disso tudo. Será que a gente consegue escutar o Clóvis agora? Não. Clóvis. Ainda não. Clóvis, Charles desativou o microfone dele. Tá com algum problema o microfone dele. Pessoal, algum de vocês imaginava o governo Raimundo Colombo diferente do que está se desenhando agora? Diferente? Vocês imaginavam que o governo dele seria diferente? É difícil dizer. Eu não sei eu ainda não tenho certeza de que tenha um governo Colombo. Jorge caiu. Fernanda, Passo. Eu tô na boa. Tá na boa?
que você achava? O governo Colombo está correspondendo às suas expectativas, meu? Eu? Sim. Eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao governo Colombo, portanto, nem me decepcionou. Aliás, a única coisa que eu tenho a notar é que me parece que, de repente, quando o Carlito era prefeito, o homem não aparecia, né? Agora parece que ele mora em Joinville. E até um dia desses eu ouvi uma piadinha interessante, que é assim, que o Colombo e o Udo decidiram fundar a canetocracia. Estão sempre juntos com a caneta assinar alguma coisa, mas é a única avaliação que eu tenho a fazer do governo do homem. Eu acho que é a tal da canetocracia, que deve ser um neologismo bom para o nosso léxico. Sim. E os nossos deputados, Clary Kennedy, né? Eu acho que até o apelido Clary Kennedy se difundiu por causa do nosso blog. Eu ouso dizer isso. Na campanha eleitoral, o nosso blog acabou pegando o real nome do deputado Kennedy, Clary Kennedy, e na semana das eleições, as pessoas todas nas ruas estavam falando do Clary Kennedy. Não estavam mais falando do Kennedy, estavam falando do Clary Kennedy. Eu ouso dizer que foi algo que surgiu através do nosso blog. Darcy de Matos, Kennedy Nunes, Sandro Silva e Nilson Gonçalves. E aí? Isso resume, não? Eu acho que, Charles, o perigo é que essa turma volte a se eleger de novo. A chance que os deputados têm de se reeleger é muito grande. Mas também não tem perspectiva de mudança, né? Não tem nomes novos. Isso é o grave. O grave é que eles têm muita chance de se reeleger. Tem uma estrutura, tem um recurso, tem máquina a favor deles. Mas o deputado não tem número de mandatos limite? Pode ir à vontade o resto da vida? Sim, a reeleição é livre para legislativo. Então, tem mandatos de infinito. Aí, eu acho, só deixa eu dar um palpite aí, um desafio para o blog. 2014 é ano de eleição, uma eleição diferente da municipal, e eu acho que na municipal tem uma disputa de um candidato contra outro. Na estadual, para deputados, no federal para deputado, cada deputado corre sozinho. Ninguém ataca o deputado, ninguém questiona o deputado. E isso faz que seja muito fácil de reeleger. Para quem já está na vitrine e tudo isso, você tem que repensar o papel do blog nas eleições de 2014, mostrar o que esses deputados têm feito ou não têm feito. E a gente deixe de votar em gente que trabalha. É perigoso. É um trabalho que o blog pode fazer muito bem. Fernanda, como é que é isso que o Jorge falou na Suécia? Na relação dos meios da população com... Vocês estão me ouvindo? Sim. A sua voz deu uma cortada, mas eu entendi que a pergunta estava relacionada com a votação aqui, a política, né? Sobre deputados, como é que é a vida dos deputados aí na Suécia? Então, para começar, voto não é obrigatório, né? Porque eu acho uma coisa extremamente estúpida da democracia você obrigar alguém a votar. Então, só realmente vota quem está interessado, o que já seleciona bastante. As pessoas aqui são bastante envolvidas em temas políticos, assim, discutir política é uma coisa muito comum. No meu trabalho, com frequência, eu vejo as pessoas falando sobre decisões que os políticos tomaram, se elas foram estúpidas ou não, pessoas reclamando, realmente, as pessoas vivem um pouco mais a política, assim. E os vereadores não recebem salário, o que eles recebem é um computador em casa para trabalhar. Óbvio que não tem assessor, não tem nenhum desses outros benefícios que alguns vereadores têm, de quando viaja, essas coisas não acontecem. O que acontece com o vereador é que ele está trabalhando no seu emprego normal, e aí ele tira uma licença, e quem continua pagando o salário dele que ele já recebia
É o governo, então é como se fosse uma licença remunerada que você tira do seu trabalho. Você continua ganhando o seu salário anterior. O que eu acho bem inteligente, porque faz com que o político não seja uma pessoa de carreira, sabe? Ele tem que ter uma profissão, senão ele não vai ter nenhum salário a hora que ele for eleito. No Brasil ia fazer um sucesso. Não entre os políticos, né? Mas talvez entre a população. Não, mas nós temos que ver uma coisa que é. Nós vivemos, ela na Finlândia, o governo vive sistemas parlamentaristas que tem outro tipo de funcionamento. É uma monarquia constitucional parlamentarista, então é um sistema bem diferente do sistema. Não, mas o mais parlamentaristas é a mesma coisa. No presidencialismo aí do Brasil, por acaso. Já houve, aliás, uma altura que houve um referendo a respeito disso do parlamentarismo. Até porque seria muito difícil implantar isso. Pois é, mas eu tenho a impressão aqui, pelo menos, que funciona muito bem. Não sei, pode ser só uma impressão. O Clóvis não a Fernanda, que horas tu acorda? Então, eu vou acordar amanhã 10:06. Já é amanhã aí? Não, falta 15 minutos para meia-noite. Falta 15 minutos. Tu aguenta mais um pouquinho? Não. Como? Tu aguenta mais um pouquinho ou não? Ah, eu fico mais uns 5 minutos. Obrigada. Pessoal, eu preparei aqui uma outra pauta, meio baseada numa percepção pessoal que eu queria dividir com vocês e até a gente discutir em cima. Não sei se a gente consegue ouvir o Clóvis agora. Clóvis? Não? Clóvis? Oi, Clóvis. Não. Parece que o Clóvis não deu certo hoje. Sobre as manifestações de junho que nós tivemos no Brasil, eu acho que foi um momento bem importante nesse último ano. Nós discutimos bastante isso no blog também, mas o Joinville teve uma manifestação diferente dentro do urbano. Teve uma manifestação mais Clóvis? Não. Não é, não adianta. E ao invés de ser pacífico, foi de um cunho um pouquinho mais pacífico. Estamos fumando passivamente, agora que eu falo. Mas teve uma origem diferente, inclusive aquela grande manifestação que teve aqui na cidade, as pessoas foram indo atrás da PM, foi uma manifestação diferente dos outros grandes centros. Inclusive o Clóvis escreveu sobre isso, o Basso escreveu, eu escrevi, o Felipe escreveu sobre isso, não lembro se a Fernanda escreveu, mas a grande parte dos integrantes do blog escreveram sobre as manifestações de junho, suas origens. O que aconteceu de lá para cá? Isso 2 meses, praticamente, 3 meses. Alguma coisa muda? Eu lembro que até era um desafio nosso nas internas e a gente tentar discutir o que pode mudar, se já mudou alguma coisa. Não sei se vocês têm alguma opinião formada a respeito. Eu quero acreditar que mudou, sim. Porque eu acho que uma geração que vê as pessoas indo para a rua... Vocês estão me ouvindo? Sim. Uma geração que vê as pessoas indo para a rua e lutando por melhores serviços públicos, principalmente, por diminuir corrupção, eu acho que ela vai crescer com uma outra intenção. Eu estou imaginando as novas gerações, eu estou imaginando adolescentes e, sabe, jovens, eu estou imaginando pessoas que estão querendo dizer basta, que estão querendo que as coisas mudem.
talvez mais gente engajada ainda nos movimentos de base, talvez mais gente que está participando lá de discussão sobre partido político, etc. Talvez ainda falta um pouco dessa consciência política que deveria acontecer na escola e em casa. Mas eu acho que o caminho segue para esse sentido. Não acredito que tudo isso aconteceu e que nada mudou na cabeça de ninguém. E agora eu vou deixá-los, amigos. Foi um prazer estar com vocês. Fernanda, obrigado. Imagina, obrigado pela oportunidade. E nós vamos sair do horário, né? Isso. Vida longa, blog. Fernanda, um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Continuando então, Felipe. Oi. Manifestações. Ah, tá. Era essa pergunta que eu não consegui ouvir porque alguém tá com o YouTube ligado e tá dificultando bastante por causa do eco, né? Então quem tiver com o ligado... Eu acho que o problema era a Fernanda, desculpa. Acho que agora passou mesmo. De fato, tá melhor. Mas sobre as manifestações, eu acho que sim, tem muito difícil encontrar alguma resposta, alguma coisa desse sentido, né? Mas, de certa forma, deixa, entre aspas, um legado de que as coisas têm que mudar. E vai mudar com gente na rua, vai mudar com gente participando de todas as instâncias políticas, seja de partido, seja assistindo sessão na Câmara e se manifestando, seja falando com o seu representante, seja não tendo representante e assumindo o caráter o caráter mais protagonista nessa questão. Acho que esse sim é a questão principal das manifestações, que ela deixa isso ela deixa isso claro, né? As coisas precisam mudar. Um exemplo é a questão da mobilidade urbana, que tem uma lei federal em relação à mobilidade urbana, que é recente, mas que ela, por exemplo, eu que convivo bastante com o pessoal do MPL, conversando com eles, assim, essa lei ainda não é uma lei exatamente com aquilo que a gente queria, né? É uma lei ainda limitada, e provavelmente se ela fosse feita depois das manifestações de junho e julho, né? Ela teria um caráter muito mais amplo, já que essa foi uma das questões principais das manifestações, né? Então acredito que sim, as coisas vão mudar para melhor, e apesar de que vai ter conflito, vai ter violência, tanto do Estado quanto das ruas também, de certa forma, vai ter a violência nesse sentido tem que ser lida de uma outra forma, né? Mas vai ter muita disputa, e acho mas ela é fundamental para a gente seguir num caminho melhor. E aí a gente não sabe qual é a resposta desse caminho. Pode ser que as coisas piorem, pode ser que melhorem, mas vai mudar. Basso, um dos textos que gerou até bastante visita, bastante polêmica, seguindo de encontro a essa ideia do Felipe, é que as manifestações aqui no Brasil geraram uma imagem ruim na Europa. Na verdade, quando eu escrevi o texto, teve muita gente achando que eu estava do outro lado. Não, eu estava do lado dos manifestantes, como é óbvio. A única coisa que eu acho, existe uma expressão antiga que diz que a massa é um monstro sem cabeça, e eu acho que as pessoas estavam a agir sem uma direção. Eu acho que as pessoas têm que reivindicar, têm que ir atrás mesmo. O que me chocou na altura foi, eu escrevi um texto no blog, foi eu ter visto as imagens de um casal japonês com uma criança pequena de 2, 3 anos a ser protegido pela polícia da fúria dos manifestantes. Quanto a isso, para mim não havia o que dizer, percebe? Eu assim, vamos lá, temos que fazer as coisas, temos que ir para a rua, temos que reivindicar, mas há certo tipo de limite que a gente não pode ultrapassar. E foi isso que me levou a escrever esse artigo e me levou muito a achar que eu, na verdade, estava contra. Mas, de qualquer forma, fazendo um parêntese aí nessa história, é o seguinte: a imagem do Brasil, cá fora, não ficou bonita, não ficou. E há um contrassenso nessa situação, que é o seguinte fato:
o Brasil precisa de dinheiro, todos os países precisam de dinheiro, isso é globalização e não adianta a gente ficar... E a gente não podia queimar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, porque é fatal, já está marcado, e a gente não podia perder e deixar de fazer entrar esse dinheiro. E eu acho que trabalhar justamente em cima disso, tentar destruir justamente isso, é que não era boa ideia. Mas essa é uma questão de opinião. Será que a gente consegue ouvir o Clóvis agora? Olha lá, Clóvis. Não, ainda não. Ainda não. Clóvis, tenta ver se tem o microfone aí, Clóvis. Jorge, como é que tu viu essas manifestações? Olha, eu vi elas da Europa. É uma pena porque eu teria gostado de estar em Joinville vendo elas. E eu vivi um pouco isso que o Zé está falando. Mas eu acho que a imagem que o Brasil teve não foi boa, mas ela foi mais real que a imagem que o Brasil projetava fora. O Brasil sempre projetou uma imagem de paz e de harmonia que não é condizente com o que a gente vive no dia a dia do país. Tem muita coisa para resolver no país, e eu acho que nesse sentido foi impressionante essa manifestação, que movimentou junto com aquela da Turquia. Foi mais ou menos naquela época mesmo também da movimentação da Turquia. Então, a quantidade de gente que saiu na rua no Brasil foi impressionante. O que também é impressionante, o resultado foi zero. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que deve nos fazer reflexionar, tá? Sobre sair na rua simplesmente sem objetivo, só como se fosse um grande happening, isso não resolve nada. Tá? Acho que tem tarefa para fazer. Além, nesse aspecto eu vou discordar parcialmente de ti, porque assim, do Brasil, o meu argumento é justamente o seguinte: eu tô na Europa há 20 anos. E a imagem do Brasil nunca foi boa, sempre foi ligada à violência. Sim. Outro tipo de violência. Sim, exatamente, mas a imagem foi positiva. Agora, quando houve um ciclo que a gente podia considerar bom, em que o Brasil é visto como um lugar de investimento, blá, 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 aquelas coisas todas, aconteceu isso e veio, aliás, um dia desses, quando foi 7 de setembro, né, que era a maior manifestação da história do planeta, não sei o que lá, que acabou não acontecendo. Aqui em Portugal, por exemplo, a visão foi apresentado como um grande acontecimento, quando nós sabemos que foi meia dúzia de gato pingado que andou lá pela Vida Paulista, percebe? Mas agora todo mundo diz que o caos está instalado, e os investidores, o problema é, não adianta, a gente não pode abrir mão de investidor, os investidores estão de olho nisso, é só essa, meu alerta é essa, porque como eu venho da área de marketing e trabalho muito nessas coisas, toca mais a mim do que a vocês, na hora. Não, e estas 2 semanas que eu estou na Europa, qual é a preocupação do pessoal? O que vai acontecer durante a Copa? Quer dizer, a Copa das Confederações criou um precedente que vai ter impacto na Copa. As pessoas estão preocupadas no que vai acontecer no Brasil na Copa. É uma das perguntas que todo mundo... Não sei se tu escutou a mesma coisa por aí. Deixa eu só fazer uma denúncia antes, rapidinho. O Sandro está falando pelo Facebook que está ouvindo a gente, o Sandro Cão está ouvindo a gente, está trabalhando, e como se a gente acreditasse nisso, e está acompanhando. Fica a cobrança para ele entrar aí, né? Tá bom. Pô, fiquei com inveja do Clóvis, né? Oi? Difícil, Clóvis. Fiquei com inveja dessa instante do Clóvis. Não, isso aí é fundo azul. O gajo põe a fotografia, percebe? É chroma key. É chroma key. Não é de verdade, não. Ele põe só a fachadinha dele ali e tá tudo resolvido. Deu só os 4 ou 5 do Dom Brau. É um banner. Desculpa que eu vou buscar o meu carregador do computador que tá acabando aqui. Só um pouquinho. Beleza. Diz o Clóvis pelo bate-papo que é tudo fachada aquilo ali. Eu até levantei esse tema porque eu não consigo ainda ter uma visão bem clara do que foi essa manifestação. Talvez a origem dela, sim, que foi uma origem baseada em problemas urbanos, né? Transporte coletivo ruim, movimento passe livre. Só que, num segundo momento, era passe livre de um lado e pessoas apoiando o Feliciano de outro. Então,
não consigo ainda entender como é que se deu essa virada, esse realinhamento conservador, digamos assim, dos manifestos aqui no Brasil. Talvez o Bloco poderia ajudar nesse sentido, já que ele estava bem atento a esse tema, só que a gente não consegue ouvir ele. Mas ainda não caiu a ficha, sinceramente, sobre como aconteceu essa inversão. E eu que fui na manifestação, acho que o Felipe também foi, né, Felipe? Aquela grande que teve, naquela que os policiais deixaram as pessoas entrar no terminal de ônibus. Que não tinha como segurar também, né? Sim. Eles nem tentaram Mas segurar. estava tudo fechado, né? Sim. Eu falando daquela que estava tudo fechado. Sim, sim. A manifestação teve um ambiente preparado, digamos assim, mas era o que eles tinham para fazer. Eles não tinham como pensar numa repressão, porque eles sabiam que ia ser gigante a coisa, como foi, né? Sim. Então eu não consigo ainda enxergar como aconteceu, porque aqui em Joinville, por exemplo, os partidos políticos foram criminalizados, né? O pessoal no Facebook, lá naquele evento, falou, quem levar bandeira de partido vai levar pau. Eu fui em Porto Alegre lá toda semana, e Porto Alegre parece que a união frente a um tema específico é muito maior que aqui em Joinville. Não sei se talvez lá, porque os redes sociais são mais amadurecidos, já estão com essas pautas há bastante tempo, mas os movimentos de lá aconteceram muito diferentes daqui. Muito. Então, mas olha, eu só posso fazer um rewind da história aí? Sim. Essa história isso do turismo e da visita das pessoas e tal, que o Jorge está falando agora, é o seguinte, Portugal agora cresceu, os países geralmente, os países aqui da Europa do Sul, cresceu o turismo porque eles conquistaram os turistas que antes iam para esses lugares onde a vida está complicada, Egito, Turquia e tal. E eu próprio, há 2 anos, quando começou o conflito na Turquia, eu já tinha reservado tudo passagem para ir para a Turquia, e quando o Assad começou, não tinha a ver com a Turquia em si, quando o Assad na Síria começou a fazer merda, eu decidi trocar de destino e fui para outro lugar e não para a Turquia. Isso, em termos econômicos, tem um valor importante, mas era só um parênteses isso. Continua lá. Não, e o caso do Egito, por exemplo, nesse sentido, o turismo no Egito está destruído completamente. Isso, claro. Pessoal, a gente está aqui com a Fabiana. Vamos ver se a gente consegue falar com a Fabiana, que também é integrante do blog. Veio aqui para Joinville no final de semana, ganhou o prêmio do Ilustre de Comunicação, né, Fabiana? Fala, Fabi. Também não. Alô, estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Vai, Clóvis. Agora está quase acabando. Quase acabando, eu consegui entrar. E aí, Pode falar Clóvis? bastante agora. Agora a gente vai eu posso ficar. ter que falar. Agora fala só, Clóvis. Então, gente, boa noite. Desculpa esse tempo todo meio mudo aqui, mas eu estava tentando achar um jeito e era bem fácil. É só clicar num íconezinho aqui e aumentar o som. Eu demorei meia hora para... O cara tem um doutorado, hein? Eu tentei de tudo, aí tentei um íconezinho aqui, aí deu certo. Mas então, sobre as manifestações, já que eu não queria falar nem do Udo, nem do Colombo, eu acho que eu reitero o que eu disse nos textos que eu escrevi nas semanas, né, de manifestações, quando elas começaram, né? Primeiro, acho que elas são parte, né, de qualquer ambiente democrático. A gente se acostumou a ver a manifestação em ambientes de repressão, né, e estamos, talvez, desacostumados a vê-las em ambientes democráticos. Eu acho que a forma como elas ocorreram no Brasil, em que pese alguns
alguns excessos, né? Eu entendo, compreendo e concordo com as ponderações do Basso. Por outro lado, eu acho que a curto, médio prazo, no máximo médio prazo, elas podem trazer, deveriam trazer uma atenção maior do poder público a questões não só urbana, embora o ponto de partida tenha sido esse, que podem reverter em aspectos positivos, né? Eu acho que um país não sai incólume, né, depois de 2 meses de manifestações, um país não sai incólume, né, depois de tanta gente ir à rua, em que pese essas mobilizações serem desencontradas, não terem aparentemente uma pauta definida, você vê na mesma rua um cara levantando bandeira anti-homofobia e o outro fora Dilma, mas eu acho que a própria existência da mobilização, a própria reocupação do espaço público num ambiente democrático traz em si um saldo positivo. Eu acho que ocupar as ruas num ambiente em que a democracia brasileira, como é o caso da brasileira, está hoje, se não consolidada, né, mas certamente mais consolidada do que estava há anos atrás, traz em si um saldo positivo. Acho que é um aprendizado importante, acho que é um momento importante. Nós temos 10 anos mais de um governo de esquerda que fez avançar algumas coisas, travou outras, retrocedeu em outras. Eu acho que é importante, inclusive, para cobrar de um governo de esquerda posições mais coerentes com aquilo que se colocou no começo da gestão Lula e que, ao longo do tempo, algumas delas se perderam de maneira bastante significativa. Penso, né, nas políticas voltadas à questão urbana, segurança pública, direitos humanos, né, uma série de outras questões que foram como que abandonadas, né, ou negligenciadas ao longo dos últimos anos. Eu acho que o saldo é positivo, que pese alguns equívocos, que pese alguns exageros. E já que você falou também de espaço público, acho que dá pra gente emendar com a polêmica da semana, até pra gente já ir meio se encaminhando. E a lei anti-debum, a lei do John Schroeder, que vai totalmente ao contrário disso que você falou, de ocupação do espaço público, digamos, de dar ao espaço público digamos, a sua origem, né, de dar o seu valor real, o valor real do espaço público, que é esse espaço de encontro, espaço de manifestação, espaço de encontrar o diferente. E aí vem uma lei totalmente contrária a isso, que, né, só para fazer aqui o parênteses, Charles, que vai, digamos, proibir, ou que vai... proibir, acho que é a palavra mais correta, pessoas que vão consumir bebida alcoólica em espaços públicos. Mas liberando tantos para carnaval e com algumas outras hipocrisias nessa lei que não dá para conseguir engolir muito bem. Essa lei vai ser aprovada agora em segunda instância, quer dizer, você votar em segunda instância, depois vai para o prefeito tudo para sancionar, e o prefeito ainda diz que não sabe se vai sancionar ou não a lei quando chegar para ele. Pois é, essa é uma dúvida que eu tenho, o Charles, aí, o Felipe, o Jorginho, vocês acham que passa na segunda votação? O Udo vai sancionar? Como é que é o clima aí em Joinville? Eu acho que não, porque tem gente coerente no governo Udo que assessorando o Udo, né? Então acho que tem bastante gente que entende como essa ideia é bizarra, né? Então que pode dar esse conselho e vamos ver o que o Udo vai fazer, porque por outro lado a lei do vereador John Schroeder também tem influência de uma certa elite de uma elite econômica que não duvido que tenha partido dessa ideia de lá, né? Uma elite que tem influência na cidade e que pode influenciar o Udo também. Mas eu acredito que não, justamente por confiar em gente competente que tem no governo Udo para dar esse conselho. Mas, Felipe, assim, se o prefeito veta, a Câmara pode derrubar o veto, né? Tem isso também. Mas vamos ver, é que a discussão passou a ser feita depois da aprovação da lei, né? Então, com uma certa discussão, com o veto do prefeito, quem sabe possa haver alguma influência e algum debate. Mas sabe que essa é uma coisa que me espanta em Joinville, que
As pessoas fazem justamente o contrário do que deveriam fazer. Quer dizer, vão proibir a bebida, que é uma lei, que, aliás, nem lei é, porque você não vai preso, não acontece nada, você tem má conduta, qualquer coisa do gênero. Em vez de tentarem criar o espaço público, dar o espaço público para as pessoas, o que eles fazem é expulsar as pessoas do espaço público. Olha, o que tinha que ser feito? Tem que criar esplanadas, tem que criar as áreas comuns, sei lá, isso pode ser uma maluquice, mas fecha lá o centro todo e cria lá uma zona de convívio de pessoas, onde os pais levam as crianças a passear, onde você pode tentar tomar uma cervejinha. Mas não, vão e cria uma lei idiota onde você não pode beber uma cerveja. E aliás é uma preocupação que eu tenho, eu vou de férias para ir. Se eu tiver com calor e quiser beber uma cervejinha na rua, não vou poder, mano. Faz favor. Não, vou uma camaçada de pau da polícia. Jorge, o que eles falaram? Não, sim, queria. Tem uns comentários muito bons dos leitores sobre esse tema. E tem um, inclusive, que entrou hoje, muito bom, porque, na realidade, se essa lei fosse aprovada, é aquelas leis típicas, como tantas outras, não vai funcionar, não tem como fiscalizar, é uma bobagem absoluta. Tá? Quer dizer, parte da base de que as pessoas não têm responsabilidade, e aí proíbe uma coisa que em qualquer lugar da Europa, tu vai num parque, senta, tu pode tomar uma cerveja, duas, sem problema nenhum, leva tua bolsinha de piquenique. Mas aqui a lei é proibir, a visão é absolutamente errada. Tá? O bom é que a polêmica se levantou, o bom é que se descobriram como a lei está mal feita, começa com estantes e continua com o carnaval e depois não sei o que mais. Então eu acho que o tema é interessante. Mas se fosse aprovada, porque eu tenho minhas dúvidas que não vai ser aprovada, é daquelas leis que não vai servir absolutamente para nada. Absolutamente para nada, só algum bebum daqueles compulsórios, aquele vai ser pego e não vai fazer nada com ele, mas não tem... É uma lei estúpida, inútil, completamente. Como eu apelidei, lei Tome o Figure, né? Só pega os fogos, porque o pessoal do sapatinho bonito pode vir pistamente à vontade, não tem problema. Exatamente. O mais incrível disso tudo é que é uma lei praticamente higienista, né? E aquela coisa, vamos tirar o pobre da rua, mas o riquinho pode ir lá na estante. Eu já fui para estante também, então... Olha a minha camiseta aí do estante aí, ó. Mas até já tem manifestações na internet, grupos comentando de que vai ter uma cachaçada coletiva no estante, né? Na rua, na frente das barracas. Como se der, Felipe, acho que tu tá mais por dentro disso. Tô nessa, quando é que é? Vai ser no dia do estante. Eu sei lá, se eu estiver por aí, eu vou nessa, viu, meu? Segura ali. O Felipe até acho que pode explicar melhor. O que aconteceu? Eu acho que em São Paulo, lá, o churrasquinho da gente diferenciada, gente diferenciada. Mais né? É verdade. Porque você tem coisas ali. Uma, o Zé comentou, né? Assim, acho que o Joinville ainda é uma cidade, eu estou longe de Joinville há bastante tempo, mas vou a Joinville com frequência porque a família mora lá, enfim. Joinville ainda é uma cidade carente de espaços públicos, né? De espaços de convivência. É um parque da cidade que para quem não tinha nada é alguma coisa, mas ainda não é um parque ideal e tal. É uma cidade carente de espaços de convivência. Acho que essa é uma questão que é fundamental. Né? Já é uma cidade carente e está se privando, né, a população do espaço público. Uma questão que para mim é fundamental, que eu coloquei no meu texto, né? É uma produção de novas ilegalidades, absolutamente desnecessária, né, ridícula, quando, para coibir o excesso, que é a exceção, você já dispõe de dispositivos para isso. Né? O excesso é exceção, então você cuida do excesso, que é exceção, acionando aquilo que está à disposição já. Você cria novas ilegalidades, né? Baseado na ideia higienista que o espaço público tem que ser preservado, né, da presença algo incômoda, né, dos cachaceiros, entre aspas, é de um absurdo, desculpe, mas tipicamente joinvilense. Né? Se o pobre fecha a rua e faz churrasquinho na rua, vem polícia dando cacetada em cima. Agora, se a classe média fecha a rua e faz um churrasquinho, aí pode, porque é instante. Né? Exato. Só não lembra para as coisas, olha.
eu acho que a periferia tinha que ir para o Stammit fazer um churrasquinho da gente diferenciada no Stammit. É isso que o Felipe acho que tinha que falar, né, Felipe? Isso mesmo, a ideia é justamente essa, né? A gente fez a cachaçada coletiva no Parque das Águas lá, mas ele não teve um caráter tanto de protesto, né? Da coisa das pessoas irem à rua. Foi mais uma questão de, bom, esse é o espaço público e a gente vai beber aqui, a gente tem a liberdade de ir e vir aqui, de beber. Então, essa foi a ideia. Então, e no Stamtish, que é um evento que daí já tem uma mídia diferente sobre isso, já tem a participação da elite. Então, a ideia é que se faça justamente lá. Então, está todo mundo convidado. Vamos lá. Como não com as nossas tomes, né? Mas pode ser também, não tem problema nenhum. Mas vamos lá ter esse caráter mais popular, democrático, e não essa questão da elitização, né, que é uma questão muito presente na cidade. Eu queria fazer um comentário também, Charles, sobre o que o Cláudio falou sobre o espaço público. Em Joinville ainda tem, de fato, muito pouco. E uma coisa que os anônimos sempre comentam, né, os anônimos e outros comentaristas do blog também, sobre o fato de que eles vão levar as crianças lá e, de repente, o lugar é tomado por vândalos, não é exagero também, mas por gente que deixa xepa de cigarro, que deixa garrafa de bebida, que eu acho exagerado, não acho que é bem assim, com exceção a alguns eventos mais amplos, como o MAGE, que é promovido pela prefeitura, que é a questão de que a galera vai no MAGE para ouvir música, para confraternizar, né? É como um parque deveria ser, só que esse é um evento planejado pela prefeitura. Então, acho que a partir do momento que tiver mais espaço para o lazer, vai ter um espaço onde vai o jovem, as pessoas mais com a família, assim, e vai ter espaços de convivência múltipla, uma coisa que Joinville ainda não consegue lidar direito, justamente porque nunca houve parque, nunca houve os espaços para isso, né? Então, acredito que a partir do momento que tiver mais, agora que o joinvilense está descobrindo que ele pode usar esse espaço, as coisas vão ter esses pequenos conflitos, assim, do que é familiar, do que é arruaça, e esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar, aprendendo a conviver. Pessoal, Fala, Fábio. até para a gente tentar organizar aqui, para a gente ir para o nosso último tema, creio eu que o Hangout, nós estamos aprendendo a mexer com ele, né? É algo novo, eu pelo menos não vi algo parecido aqui em Joinville. Eu vi vários amigos meus fazendo Hangout, mas com o pessoal de fora, sobre temas de fora, temas difusos, mas não Hangout sobre Joinville, sobre qual a importância do chuva ácida, etc. Creio que, se vocês concordarem, é uma ferramenta legal para a gente começar a discutir, fazer algo um pouquinho mais com regularidade. Pegar um tema, fazer um hangout, destrinchar, ao invés de ter 4, 5 textos no chuva, a gente faz um hangout, o tema A, B, C, etc. Todos nós aqui estamos aprendendo, né? Então existiram muitas falhas, mas esse debate, eu acho que poucas vezes aconteceu de todos os membros do Chuva Ácida estarem em conjunto. Só a Gabriela faltou. Todos os membros do Chuva Ácida estarem em conjunto discutindo. A gente nunca chegou a estar todos juntos presencialmente, né? Acho que o Hangout é uma forma de a gente ficar mais perto, vamos dizer assim. Só faltou a Gabriela. Oi, Jorge? Só faltou a Gabriela. Gabriela. Faltou a Gabriela, a Fabiana. A Fábio está ali, mas não fala. A Fabiana está com problemas, ela está no 3G do celular dela, então ela já pediu desculpas, ela está acompanhando, mas ela não consegue falar e não consegue ouvir direito. Eu vou ensinar a Fábio a usar o microfone. Aí... O problema dela é de internet, não é de microfone. Nós estamos aqui, inclusive aqui com o Marco Aurélio Braga, tem o Luiz Eduardo, tem aqui também uma pergunta que chegou pelo Christian Westphal. Então, nós tivemos bastante pessoas escutando a gente, nos vendo, interagindo.
E também aqui a Amanda Werner, nossa ex-integrante do blog, também está mandando um abraço para todos nós. E o Sandro Schmidt está indicando um monte aqui no Facebook, só está tirando palha de nós. Daqui a pouco a gente vira uma charge sobre o nosso Hangout. Mas, pessoal, último tema, então, até para a gente não fazer algo muito extenso, sempre fazer algo pontual. Nós temos, então, quase 600 mil visitas, nós temos mais de 1.400 posts e nós temos quase 16 mil comentários no nosso blog. Isso mostra uma interação muito grande do nosso leitor, fora os comentários, os compartilhamentos no Facebook, no Twitter, etc. Mostra uma grande importância do blog para o cenário de opinião, de formação de opinião aqui da cidade. Um dos temas que a gente sempre fala nas internas, e também já houve vários debates na caixinha de comentários ali de cada texto, a importância dos anônimos, a importância de quem se identifica, de quem comenta, e como que, até é bom a gente esclarecer isso, como que é esse tratamento nosso com os comentários, quais são as nossas regras com comentários, para a gente deixar bem claro para o nosso Charles, eu posso abrir isso? Eu posso abrir essa questão? Pode, Vasco. Olha, eu já tive um problema. Às vezes, é uma coisa antiga, as pessoas me escreviam, eu escrevo no jornal há 20 anos, né? E ao longo desse tempo as pessoas me escreviam, davam opinião, concordavam, discordavam, e eu sempre dizia, por que vocês escrevem para o jornal? E as pessoas diziam, não, por que você não dá a cara, porque você não escreve um artigo? As pessoas têm receio de fazer isso, o que é uma coisa que a mim me espanta aí. Sabe, vocês que estão sempre a conversar comigo sabem disso, que eu acho que Joinville tem um defeito terrível, que é aquela história, existe aí a expressão que é pedir a cabeça. E em Joinville ainda tem gente que tem medo disso, porque pode se prejudicar pessoalmente, pode ter sérios problemas por emitir opiniões que não são aceitas no meio. E eu sempre digo, Joinville vai ser uma cidade na qual eu acredito mesmo quando a expressão pedir a cabeça desaparecer. E olha que ainda a gente é pedir a cabeça dos outros. Né? Tem. Bastante. Clóvis, como é que é em Curitiba? Como é que é a meio universitário em relação à opinião? E como é que você vê os anônimos do blog e também os comentários assim? Olha, tem duas maneiras de ver isso. Uma que é bem particular, assim, eu comentava isso outro dia com vocês no nosso bate-papo inbox do Facebook. Participar do blog me reaproximou da cidade de um modo diferente. Né? Eu mantenho um vínculo com Joinville desde que fui embora, mas um vínculo muito familiar. Né? Estar no blog, por mais que eu não escreva sobre Joinville toda semana, mas meio que me obrigou a retomar um contato com a cidade, a viver um pouco do dia a dia na cidade, mesmo que à distância, então eu não fazia bastante. Eu acho isso positivo, né? Poder viver de novo, saber um pouco mais da cidade, acompanhar o que está acontecendo, etc. Por outro lado, é muito interessante que essa intenção na cidade se dê por meio de um espaço como chuva. Há um ano atrás, quando escrevi um breve comentário por ocasião do primeiro ano de Chuva Ácida, eu falei isso. Acho que a Chuva Ácida veio como um espaço fundamental para uma cidade ainda muito desacostumada ao debate mais amplo, mais aberto, mais ponderaado, né, de manifestar opiniões, confrontá-las, né, trazer à tona temas polêmicos, pluralizar o acesso à informação. Acho que o blog tem cumprido um papel fundamental. Ao mesmo tempo, colocar a cidade, ou ao menos parte dos leitores da cidade, do blog, em contato com temas mais cosmopolitas. O fato de termos os morantes que estão em Portugal, a Fernanda, na Suécia,
a Fabiana Brasília, eu em Curitiba, o Jordi que está em Joinville, no mundo, né, viajando bastante e tal, trazendo temas que não são temas apenas locais, também abriu um espaço de discussão e expressão da cidade, né, em temas contemporâneos, que eu acho que a imprensa mais formal nem sempre conseguiu fazer. Então, eu acho um espaço muito, muito legal e é fundamental para tornar, né, a cidade, os leitores, qualificados, né, para esses temas contemporâneos. Quanto aos anônimos, eu acho que assim, tem os anônimos, né, que participam de um modo qualificado, escolhem o anonimato por razões as mais diversas. Uma delas, isso que o Zé comentava, né, ainda é uma cidade que, por um lado, mudou parte das suas feições, ainda é conservadora, tacanha em outros aspectos, e é um anônimo porque é um saco mesmo, né, tem essa coisa meio cozinhando, mas eu acho que faz parte. O bloco fez parte, poderá essa... Oi. Responde, só responde para uma vez. Por que você fugiu de Joinville? Diz lá. Cara, eu fugi de Joinville porque eu achei que eu ia ter mais possibilidade de trocar minha vida fora da cidade. É meio lamentável dizer. Tem um leitor que anda na escola, né? Eu fugi de Joinville há 15 anos, né? Acho que a cidade mudou bastante em 15 anos, mas algumas coisas permanecem muito parecidas com o que eram quando eu fugi daí, ou de lá. Uma delas é isso. Esse leitor é amigão, hein? No meu caso, esse leitor que diz que fugiste é amigão. Pois é, no meu caso, que segui a carreira acadêmica, fazer jornalismo, mudou muito em 15 anos. Né? O ambiente acadêmico joinvilense ainda é muito restrito, ainda é muito limitado, ainda é muito precário. O Charles, que está lá, né, em Joinville tentando tocar a vida acadêmica, sabe disso, né, Charles? Então, assim, em alguns aspectos a cidade mudou, mas em outros aspectos ela ainda é um lugar difícil de viver, difícil de conviver. Acho que esse é um deles. O ambiente intelectual ainda é um tanto quanto limitado em Joinville. Até porque não tem, digamos, lugares que possam ser inseridas pessoas de certas áreas do conhecimento em Joinville, né, Clóvis? Quem é das humanas, que no nosso caso, acaba sofrendo demais para ser absorvido pelas demandas do mercado. Sim. Porque se você tem certo tipo de pensamento no mercado de Joinville, você é excluído. Estou falando do mercado universitário de Joinville, né? E quando você sai para outros grandes centros, como Curitiba, como Porto Alegre, até mesmo Florianópolis, aqui do lado, a liberdade de pensamento que tu tem nas diversas áreas, no diálogo interdisciplinar, é muito grande. Agora, aqui em Joinville, bem, melhor nem comentar muito, mas aqui em Joinville, quem diverge do pensamento dominante, do pensamento hegemônico, quem tenta apresentar as coisas com outro ponto de vista, com embasamento, não é apenas crítica pela crítica, é humilhado, é descaracterizado, é uma pessoa que praticamente não serve, é aquela coisa que você não gosta daqui, vai embora. E a cada dia, por mais que Joinville cresça, por mais que Joinville tenha traços cosmopolitas, algumas coisas ainda perduram. E a liberdade de pensamento aqui em Joinville é uma coisa que está longe. E uma coisa que me incomoda ainda em Joinville é essa vinculação, essa vinculação política, né, que muitas vezes se utiliza para desqualificar uma opinião, né, um posicionamento. Então fulano não pode criticar a gestão Udo porque ele é uma viúva do Carlito. Daqui a 4 anos teremos as viúvas, ou 8, né, as viúvas do Udo. O fato de você ter uma passagem por uma gestão, por um partido, ou ser de esquerda, ou ser de direita, vincula, né, para muita gente, vincula de tal forma, né, que desqualifica a tua voz, desqualifica a tua opinião, porque o que você diz vai ser sempre vinculado, ou sempre desqualificado a partir de
uma passagem, uma experiência de um vínculo político, partidário, mesmo quando ele não existiu. Eu fui do PT em Joinville em 90. Eu não estou no PT há muitos anos. Eu não estou no PT desde 96, para ser mais preciso. Mas eu já li no blog gente comentando a meu respeito, e o que eu digo porque eu sou uma filha do Carlito, ou um petista frustrado, porque eu não sou há muito tempo. Não sou nem petista, nem frustrado há muito tempo. Então, isso também é muito joinvilense. Não sei se é só joinvilense, mas é muito bem Joinville. Você ser desautorizado a falar coisas porque em algum momento da sua trajetória você se vinculou a essa ou aquela tendência, a esse ou aquele político, a esse ou aquele partido, a esse ou aquele governo. Eu acho que isso desqualifica também o debate, porque personaliza demais e desqualifica a discussão. Sim. E eu acho que é uma coisa também que... Ah, Jorge, sim. Desculpa, eu queria comentar essa parte dos anônimos, para nós lembrar algumas coisas. Nós temos em 2 anos 16 mil comentários, e no máximo que eu lembre, a gente pode ter censurado ou vetado entre 10 e 15 comentários, e porque eles eram pouquíssimos. Ofensivos ou eram acusações graves que não podiam ser provadas. O desses foi compartilhado com o grupo. Então, de 16 mil, isso dá menos de 1 por 1000, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar, mas aí rapidamente as pessoas nos acusam de todo, vocês censuram e não sei o que mais. Tá. E a segunda coisa que o Clóvis estava falando, esse esporte joinvilense de atacar a pessoa, em lugar de atacar as ideias, é resultado da incapacidade total de argumentar. As pessoas que não conseguem entender o que é um debate, partem diretamente para a agressão, para agredir a pessoa, porque falta capacidade de diálogo, falta capacidade de argumentar. E o Chuva tem sido bom para isso, para criar um espaço democrático de debate onde as pessoas podem se manifestar, podem opinar, e o debate muitas vezes entre nos comentários é muito melhor que o próprio texto que a gente faz e que acaba gerando os comentários. Isso eu acho uma das partes mais ricas do Chuva, e para mim a maior contribuição que o Chuva está dando a fazer desta uma cidade melhor. Pessoal, então, acho que a gente também que já está chegando ao fim do nosso Hangout. Foi mais uma tentativa nossa, até de nós nos reunirmos, enquanto coletivo, e mostrar para as pessoas também assim, um debate que, por mais que nós sejamos um blog, e nós não temos um pensamento predominante sobre as coisas, nós temos diferentes opiniões. Não. O Hangout é uma prova disso, aqui escancararam as diferentes opiniões sobre os temas, mas sejam poucos temas, mas nós temos diferentes opiniões e nós não temos, digamos, um partido único. Digo um partido no sentido de tomar posição, um partido único sobre todas as coisas universalmente. O blog, o coletivo Chuva Ácida é uma reunião de pessoas que pensam diferente e a partir desse pensamento diferente a gente consegue construir alguma coisa. Infelizmente, a sociedade joinvilense, em seus quase todos os setores, precisa aprender que nós só vamos crescer consideração final de cada um de vocês, o que vocês esperam para esse próximo ano de blog, e também algum tema que o blog precisa tomar mais cuidado, que precisa ter atenção, e que, digamos, a gente precise discutir mais a fundo, ou, o espaço de vocês, o que vocês querem dizer sobre o Chuva, o que é o Chuva para vocês, etc. Bem, já me alongou. Vamos lá, ordem alfabética, só que é o contrário. Zé. Bem, eu acho que quando o projeto foi criado, a ideia era que ele estivesse sempre em movimento, tanto que nós próprios sabíamos que o projeto inicial seria muito diferente de 2 anos depois. Nós tínhamos, quando a gente se reuniu e decidiu criar o blog, nós tínhamos como ponto de maturação, a coisa foi feita com um certo planejamento, e o ponto de maturação seriam as eleições. Nós saberíamos que aí nas eleições nós atingiríamos um número X de visitas diárias,
obviamente ultrapassou, foi estratosférica a coisa, mas a ideia era que nós vamos nos mantendo, íamos nos mantendo por objetivos, e acho que a ideia ainda é essa, a cada vez galgar novos patamares para obter cada vez mais gente no sei. E basicamente é isso. E tentar melhorar, mas isso depende da gente. Jorge. Não, eu já comentei. Para mim, o blog ele está cumprindo o seu papel. A gente teve ajustes, tem gente que entrou, tem gente que saiu, isso é parte do processo. Mas o blog hoje ocupa um espaço, tem o seu protagonismo. A gente sabe que é clipado pela prefeitura, que quem tem que se preocupar com o que a gente fala se preocupa. O Marcão está aí, pelo que eu estou vendo, acompanhando. Então, eu acho que o blog está fazendo o seu papel, tem muito para crescer, e essa pluralidade de cada um de nós, essas divergências que a gente tem, esses pontos de vista diferentes, é o que dão justamente força ao blog. Se fosse um blog de amigos que todos pensam igual, com a mesma visão, eu acho que nós não íamos nos divertir tanto nas nossas conversas no Facebook, para cima e para baixo, concordando e discordando. E esse é o nosso papel aí, eu acho. Eu ou o Clóvis? Pela ordem alfabética ao contrário, é o Clóvis. Não, é o Felipe. Ah, tá, eu confundi, que eu tenho outro nome. Eu tenho outro nome que eu não uso, que é Clayton. Mas tá bom, vamos lá. É que eu queria fazer, eu tava imaginando também uma ordem por idade, só que também começando do mais velho pro mais novo, né? Não sei qual é a idade do Vasco do Jorge. É coisa dos três. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. O Vasco também. Mas, então, quanto à questão do blog, eu só queria mandar um recado do Sandro aqui, que agora ele falou que, já que falamos das viúvas do Carlito, tem as esposas do Hugo agora, né? Então daqui a algum tempo nós vamos ter as viúvas do Hugo também. Mas sobre o blog, eu acho que a gente está crescendo sempre, a gente tem bastante debate interno, tem cada um dos membros tem momentos diferentes da vida que às vezes precisa de uma folga, às vezes consegue escrever com mais intensidade, e isso se reflete também nos textos, se reflete muita coisa. Eu acho que a gente atingiu um certo ponto de maturação, mas é a partir daí que a gente tem que caprichar cada vez mais para manter qualidade, para ganhar qualidade, né? Manter e ganhar, e cuidar para não se perder também, não se tornar chato, não se tornar maçante. E a gente está tentando fazer isso sempre, e acredito que de certa forma está conseguindo. Essa experiência hoje do Hangout foi uma tentativa disso também, além da comemoração, né? Quanto a isso, acho que a gente funciona mais ou menos como aquela questão do estamos de olho, né? O pessoal está de olho na gente porque a gente está de olho no que está acontecendo na prefeitura, na Câmara, está sempre postos a debater aí sobre a sociedade, e acho que a gente vai continuar fazendo isso, não por um compromisso com o blog, mas até porque acredito que quem está aqui não consegue ser muito diferente disso. Quem está aqui é uma qualidade, a gente pode chamar de qualidade, é uma característica já da pessoa, né? Tanto do Basso, do Jordi, do Clóvis, do Charles, o pessoal que não está online, eu também não lembro o nome, a Fábia, a Fernanda, a Gabs e o Sandro. A gente está sempre de olho para fazer um debate cada vez melhor. E contando com os anônimos, contando também com todo mundo que participa. Então, eu acho que, primeiro, o blog tem um perfil de uma diversidade de informações, de trajetórias, que é muito positivo. Não é um coletivo de pessoas que pensam e dizem a mesma coisa em um livro, mas é um blog de pessoas que, ora, convergem, concordam em alguns aspectos, né, mas quase sempre leem, né, uma volta de ponto de vista distinto, diferente, né, expressam opiniões divergentes e, em alguns casos, até mesmo conflitantes, e a gente tem conseguido conciliar isso de uma maneira muito, muito bacana, muito interessante. Acho também bacana que o blog conseguiu
ao longo desses 2 anos, embora eu seja um colaborador desde que ele nasceu, ele conseguiu uma coisa muito bacana que foi, sem deixar de ser um blog joinvilense, né, ele é um blog que foi mais só sobre Joinville. Há pouco. Foi fazer não apenas locais, não só regionais, sem perder essa perspectiva, né, essa característica que é o que identifica o coletivo. Né? É um blog feito por pessoas que têm alguma relação com Joinville, ou porque nasceram aí, ou porque moram aí, né, e etc. E eu acho que o papel do blog nos próximos meses, no próximo ano, é seguir essa trajetória, né, de manter um espaço aberto, diversificado, plural, né, a seu modo local e cosmopolita, e atento tanto ao que acontece localmente, quanto à dificuldade de conectar Joinville com o mundo com Joinville. Então, agora, né, minha vez, eu meio que assino embaixo com o que todos vocês já comentaram, e como o Sandro lembrou agora aqui no Facebook, nas internas aqui para nós, que todos nós aprendemos muito com o Chuvassi, né, nos últimos anos. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais crítica. E se eu pegar os meus primeiros textos e comparar com os textos de hoje, eu percebo uma evolução, eu percebo uma diferença. A troca com todos vocês, a troca com o Felipe, com o Jorge, com o Laço, com a Fernanda, com a Gabriela, com a Amanda e o Guilherme, que já saíram, com a Fabiana, né? Esqueci de mais alguém, espero que não, com o próprio Sandro. Essas trocas me possibilitaram crescer enquanto pessoa e também crescer enquanto um articulista do blog. E lembrar que o blog teve uma notoriedade muito grande nesses 2 anos, inclusive quando procuram alguém para falar de esporte, agora procuram a Gabriela, quando procuram alguém para falar da política local, geralmente nos procuram. Isso se deve muito também à afirmação que nós tivemos junto com o blog. Nós fizemos o blog e o blog também nos fez, de certa forma. É lembrar também ao nosso leitor que nós sempre tentamos nos reinventar, trazer pautas novas, situações novas, o Hangout é prova disso hoje. E espero que nesse próximo ano as situações que acontecerem passem pelas nossas lentes da forma que sempre passaram até hoje, com essa forma crítica, com essa forma criteriosa, e com essa forma que dá liberdade de expressão, de contrariedade. Bem, não sei se o Jorge está aí ainda. Estou. Você está? Jorge usar já... Estou. Que para mim é 1h da manhã já. Sim, justamente. Para a gente... ganhe isso, meu chapeuzinho de festa de aniversário, Felipe. E parabéns a todos nós, né? E parabéns também ao nosso leitor que ajudou a construir o nosso blog. Alguma consideração a mais, não? Um abraço grande a todos. Um abraço grande a todos que nos suportam. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Eu não sei fazer isso, então vai assim mesmo. Mas é super simples. Só você juntar os dedos e fazer vida longa e próspera. Não tem como. Pessoal, muito obrigado por, né, o Jorge está lá na Europa, todo o pessoal que participou, que também nos ouviu aqui, que nos viu. Só para dizer para vocês, foram mais de 90 pessoas. Vamos colocar Charles, vamos colocar o Hangout no blog, hein? Isso, a gente vai colocar o Hangout no blog amanhã, de forma completa. Quando encerrar a transmissão, já vai ser gravado automaticamente no YouTube. E amanhã vai estar no blog para a comemoração de 1 ano. Então, obrigado a todos. 2 né? anos. Boa noite e espero que esse ano seja tão proveitoso como foi esse último. E boa, né? Mais uma primavera para o blog Chuvassi. Pessoal, obrigado então. Abraço. Abraço. Obrigado. Valeu. Abraço.